A Bíblia diz, no livro de Daniel, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 49. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Bom, sono é algo muito importante para nós. E sonhos podem ser bênçãos ou pesadelos perturbadores. Temos um vídeo no canal sobre o sono. Inclusive é um dos vídeos que está em alta. Baseado na Bíblia, nas promessas bíblicas de Deus para os seus filhos sobre o sono. Aqui a gente está vendo que o rei teve um sonho. E o sonho o deixou perturbado. Ele não ficou bem. Aqui diz que ele teve uns sonhos, né? Que o deixaram perturbado. Então, esses sonhos poderiam ser interpretados. Desde que o mundo é mundo, os seres humanos têm um verdadeiro fascínio com os sonhos. E na Babilônia não era diferente. Eles atribuíam interpretações, versões, significados para os sonhos. A Bíblia diz que quem conta um sonho, conte como sonho. Se for profeta, se for algo profético, se for algo espiritual, o próprio Deus vai revelar. Então, o que aconteceu? Nabucodonosor ficou perturbado, abalado, preocupado com os sonhos. 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a sua interpretação. 5. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa. Se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas, se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. É muito interessante aqui, né? Se tu fizer certo, tu vai ser honrado e abençoado. Se tu fizer errado, tu vai ser despedaçado e a tua casa vai ficar em ruína. Simples assim. 7. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes seus servos e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Então, o que acontece? O que eu vejo aqui? Magos, encantadores, feiticeiros, todo esse povo aí, eles representam as trevas. As trevas. Não esqueçam que nós estamos sob o império, sob o domínio babilônico. Então, eles são politeístas, eles adoram diversos ídolos, deuses, divindades, seguem a tudo e todos. E aí, o que eles representam espiritualmente? As trevas. E aí, o que a gente vê? Que as trevas não sabem de nada. Elas não sabem.
Elas chutam, sabe, chutam, dão palpite, adivinham. As pessoas são enredadas, enganadas. A Bíblia diz que é um espírito de engano. Então, neste particular, o rei estava certo. Ele sabia que os magos, os feiticeiros, os encantadores iam enrolar ele, iam contar histórias, iam fazer achismos, chutômetros. E ele deixa bem claro que eles vão ter que contar o sonho e não apenas a interpretação. 10. Os caldeus responderam na presença do rei. Olha o que eles vão dizer. Não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil e não há ninguém que o possa revelar diante do rei. Olha a resposta. A não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. A outra tradução dizia: os deuses não moram com os homens, com as pessoas. O que a gente tem que falar? Que sim, Deus mora com as pessoas. Deus mora no coração das pessoas. O Deus Emanuel. Jesus se esvaziou de toda a sua glória. Para quê? Para poder viver entre nós e habitar entre nós, habitar conosco, habitar em nós, fazer morada. Então, essa ideia é uma ideia bem pagã, de que os deuses não moram com os homens, com as pessoas, com os mortais. E nós sabemos, nós que nascemos de novo, sabemos que Deus mora em nós, habita conosco. 12. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deveriam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Porque vocês sabem, quem assistiu o capítulo de ontem, que Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram sábios inteligentes. Então, esse decreto também os atingiu. E olha que outra lição que a gente pode aprender. Depois da ira, da fúria, da revolta do rei, ele faz um decreto. Não é sábio tomarmos decisões quando estamos irados, furiosos. Não. Ele decidiu matar todos os sábios da Babilônia, porque ele estava irado, ele estava furioso. 14. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Eu tô agindo parecido quando a gente estava estudando os personagens bíblicos, porque essa história de Daniel é muito interessante e eu não quero perder nenhum detalhe. Então, Arioque, eu fui pesquisar o que era Arioque. Esse chefe da guarda, o nome dele era parecido com um leão. Lembra que o chefe dos eunucos era nariz de cavalo? Esse é parecido com um leão. Então, a gente vê de novo, ó, eles adoravam, idolatravam, admiravam tudo que tinha na terra, no céu, embaixo da terra. Eles eram politeístas, então eles adoravam deuses, faziam tudo semelhante à natureza. Então, um tinha nariz de cavalo, o nome dele era esse. Aí tu vai dizer, quem sabe ele tinha alguma semelhança física. Não vamos pensar isso. Eu acho que é diferente. Esse diz, ó, que é parecido com um leão. Aí tu pode pensar fisicamente ou força.
O outro era forte também como um cavalo, não sei. Mas eu já faço um link, que sempre é buscando uma semelhança, uma adoração, um culto, um louvor, uma admiração de algum ser. Seja um animal, o outro, lembra que a gente viu que era a lua, os outros deuses, enfim. É o que eu pensei. Aí Daniel, com cautela e prudência, com sabedoria, com inteligência, a pessoa que sabe se comportar, que sabe falar, que sabe o tempo e o modo. Só Deus que pode nos dar isso, né? E nós sabemos, estudamos, que a sabedoria é irmã, é amiga, é unida com a prudência. Então, desta forma, Daniel foi falar com Arioque, que era o chefe da guarda. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então, mais uma lição de sabedoria. Nem tudo tem que ser decidido na hora. A gente pode pedir um tempo para pensar, a gente pode pedir um tempo para decidir. E toda a urgência, toda a ansiedade, a precipitação, a impulsividade vem da natureza humana, vem da alma, vem da carne, não vem de Deus. O Espírito Santo, o que diz? O que a gente viu? Domínio próprio, mansidão, paz. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, essas coisas no afogadilho, no atropelo, na loucura, na confusão, no desespero, não são de Deus. E olha o que Daniel faz, pede um tempo. Pede um tempo. Claro, esse tempo, ele ia pedir sabedoria a Deus, ele ia orar a Deus, ele ia buscar a Deus. Mas nós temos que entender que há uma urgência no mundo. A nossa carne pede com urgência. Eu quero e quero agora, lembra? Isso é a carne. Isso é a tua personalidade, é o teu temperamento, é a tua vontade, é o teu desejo. É agora, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. É uma ansiedade, é um desespero, é uma loucura. Nós não somos assim. A gente pede a Deus e pede para conhecer a vontade dele, para que ele nos revele a sua vontade, porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, que os planos de Deus para os seus filhos é de bem, é de paz, é de graça, é de misericórdia, de bondade. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Então, nada de correria. Começa a correria, começa atropelo, começa desespero, começa a loucura. Saiba, não é de Deus. Isso é impulsividade. Isso é precipitação. Estudamos exaustivamente isso em Provérbios e em Eclesiastes. O sábio discerne o tempo e o modo. Isso é sabedoria. Então a gente aprende com Daniel. Era um decreto de morte, era uma sentença de morte. O que ele diz? Dá um tempo, me dá um tempo. Espera um pouco, calma, só um pouco. Vamos pensar, vamos orar, vamos pedir conselho, vamos conversar. Sabedoria. 17. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o que acontece? Aqui a gente tem outra lição.
Daniel pediu tempo, sabedoria, ok. Mas o que ele foi fazer? Ele foi falar com seus amigos. Ananias, Misael e Azarias, os 4. E aqui diz, ele foi para casa. Melhor lugar mais seguro, mais tranquilo, onde tu deve ir? Para tua casa, com os teus amados, teus queridos, teus amigos. A Bíblia diz que onde dois ou três estão reunidos em meu nome, ali eu estou com eles. Então, ele foi se reunir com aqueles que obedecem o nome de Deus. Foram orar, foram pedir misericórdia. E aí a gente vê o poder da intercessão. De alguém orar por ti, de tu orar com alguém, de tu buscar a face de Deus junto com alguém. Sabe a oração da concordância? Se tu pedir junto com alguém, Deus se agrada disso. E por isso que o casamento é tão poderoso. Porque marido e mulher orando junto, trabalhando junto, um intercedendo pelo outro, as coisas boas acontecem, a vontade de Deus se estabelece. E aqui são amigos, 4 grandes amigos, homens de Deus. Então o que Daniel fez? Foi dividir o problema, a situação com os seus melhores amigos. Foi pedir conselho, foi trocar ideia, foi orar, foi interceder. Tá bem claro, para que pedissem. Então, eles foram pedir misericórdia ao Deus do céu. Então, os 4 estavam orando, intercedendo, clamando, pedindo, suplicando misericórdia a Deus, para que Deus revelasse esse mistério. 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Eles oraram e Deus respondeu numa visão de noite. Deus revelou, quer dizer, houve uma revelação da parte de Deus. Deus derramou a sua graça. Deus dividiu o seu poder, a sua sabedoria com eles. E me chama a atenção o Deus de meus pais. Eram jovens. Nós não sabemos se os pais estavam no exílio ou se os pais ainda estavam em Jerusalém, ou se os pais tinham morrido ou estavam presos. Todo o contexto que a gente estudou. Mas eles estavam firmes, honrando seus pais, a fé que os pais tinham. E aí a gente viu, lembra que tinha pecado em tudo que era lado, mas tinha 7.000 joelhos que não se dobravam a Baal. Tinha um restinho, né? Tinha um remanescente. Então a gente já pensa que os pais de Daniel, os pais dos rapazes, dos amigos, também eram fiéis. Porque ele chama a atenção: ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos. Então, de novo, os 4 oraram. Os 4 pediram. 24. Por isso Daniel foi falar com Arioque, aquele que era parecido com o leão,
a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Olha a resposta que ele vai dar. Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Tchan, 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 tchan. Vamos parar aqui um pouquinho antes da interpretação, porque eu quero destacar essa sabedoria de novo de Daniel de aproveitar as oportunidades. Ele não perdia uma oportunidade de testemunhar. Que ele não ia se contaminar com a comida, ele não ia se contaminar com a bebida. Que ele exaltou o Deus dos céus. Ele, na resposta dele, ele louvou, adorou e glorificou ao Deus dos céus. Há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele está dando testemunho. Uma pessoa de Deus, ela não perde uma oportunidade de falar de Deus, da Bíblia, de dar um testemunho, de lançar uma semente, uma boa semente, uma semente abençoada na vida da pessoa que cruza o caminho dela. Então, há um Deus no céu. Já tá dito. 29. Vamos descobrir qual é a interpretação, então? Quando o Senhor, ó Rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. Então, o que a gente viu no vídeo de ontem, no primeiro capítulo, quando eu fiz aquela breve introdução que eu sempre faço, de que Deus exalta o humilde e humilha o soberbo. Então, o que Daniel está fazendo aqui? Está sendo humilde. Ele está dizendo que não é ele, não é por causa dele, não é pela sua inteligência, não é pela sua grande sabedoria, não tem nada a ver comigo. Foi Deus que revelou. Porque é Deus que revela os mistérios. É Deus que tem todo o poder. É Deus que é o Todo-Poderoso. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria. Quer dizer, é Deus, não é por minha causa. Porque ele já sabe que ele está num contexto idólatra, que eles idolatram em Deus um tudo e todos. Então imagina se eles começam a achar que o poder está em Daniel, que Daniel é um semideus, né? 31. O Senhor, ó Rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. Eu já destacaria esse terrível, aparência terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Então,
Lembra que o rei sonhou e ficou perturbado? Então, Daniel disse que a aparência era terrível, porque Deus revelou para ele. Ele viu o que Nabucodonosor viu. Olha que incrível. O ferro, barro, em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Então, a estátua poderosa, magnífica, majestosa, com diversos materiais, sabe o que aconteceu? O vento levou. Não sobrou nada. A pedra despedaçou tudo. 36. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. Então, olha o diremos, quer dizer que Daniel e seus 3 amigos estavam juntos. Diremos ao rei. Nós, quer dizer, diremos, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vocês estão acompanhando? Vamos para o 37. O Senhor, ó Rei, que é Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. É interessante que aqui a gente vê que toda autoridade vem de Deus, porque Deus é o Deus dos céus, né? Mas o ouro, que é um metal precioso, era a Babilônia. Porque sim, eles estavam anexando todas as nações, territórios, vencendo, guerreando. Então, Deus estava mostrando o fim que o império de ouro iria ter. Deus estava dizendo, eu tenho autoridade para destruir o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro. Toda autoridade vem de Deus. E Deus dá autoridade para quem Ele quer. Ele estabelece e remove reis. Ele muda o tempo e as estações. 39. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. Historicamente, nós sabemos que o segundo império, o segundo reino que se levantou foi o persa, foi a Pérsia, por Ciro, que a gente já viu também, que Daniel perpassou o reinado de Nabucodonosor e o início do reinado de Ciro. Depois vem a Grécia, que nós estudamos, já vimos na literatura, filmes e tudo, sobre Alexandre o Grande. Esse foi o terceiro império, o terceiro domínio, ou os dominadores, o terceiro. 40. O quarto reino, eu tô falando historicamente, né? O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. De quem que ele está falando? De Roma, do Império Romano. 41. Quanto aos pés
E aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Aqui é muito interessante, muito interessante. Por quê? A ideia de cada império, cada dominador, era subjugar os povos, as nações. E a gente viu essa tentativa com Daniel e seus amigos. Por quê? Tu não permitia que eles tivessem uma fé, tu não permitia que eles falassem a língua materna, eles tinham que se vestir diferente, eles tinham que fazer tudo diferente. Para quê? Para anular, como a gente viu, resetar, apagar quem eles eram e criar um vazio, um espaço para eles serem treinados no novo país, na nova cultura. Então, isso fazia com que o império ficasse forte. Porque aquelas colônias, aqueles povos, aquelas nações acabavam se transformando, tá? Aí, o que aconteceu com Roma? O Império Romano, ele quis ser, eu não sei, diferente, democrático, mais aberto, não queria se incomodar, se envolver, deixava o pessoal falar a língua materna, deixava eles terem as suas crenças, a religião, suas roupas, sua cultura, só que tinha que pagar imposto para Roma, tinha que obedecer às leis, tinha que fazer isso, fazer aquilo. Então, o que causou no Império Romano isso? Uma instabilidade. Eram revoltas constantes, porque daí o povo se fortalecia, porque ainda falava a mesma língua, porque eles ainda tinham a mesma fé, porque eles tinham os mesmos hábitos, as mesmas culturas. Então, havia vários povos misturados, mas não havia unidade entre eles. Cada um falava, cada um fazia, cada um era do jeito que era. Vamos dizer assim, eles governavam sobre todos, mas entre os governados havia um conflito, uma instabilidade, uma animosidade, uma situação. Isso me lembra aquela comparação que as pessoas falam entre união e unidade, que uma coisa é um saco de batatas, tu tem várias batatas juntas, reunidas, apertadas dentro de um saco, mas elas não têm uma unidade. Quando tu pega as batatas, descasca, esmaga e faz um purê, é uma coisa só. Tu não sabe qual é a batata, qual é a batatinha, qual é o batatão, qual é... É tudo uma coisa só, é um purê. Então, isso que é a explicação do ferro e do barro, de dedos de ferro e dedos de barro. Havia, entre aspas, uma união entre as províncias dominadas, mas não uma unidade. Eles serviam a Roma de um certo jeito. E é por isso que Roma caiu, certo? 43. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, o que está falando aqui? Que uma forma que a gente vê desde o início da história de Israel é permitir ou facilitar ou favorecer ou induzir ao casamento misto, para que aí haja uma unidade. Vão casar, vão se misturar. Mas a gente sabe que isso também não dá certo, porque a mulher é de uma nação e o homem é de outro. A mulher tem uma religião, o homem tem outra religião. A mulher fala uma língua, o homem fala outra. Isso aí é uma baita de uma confusão. É como plantar duas sementes diferentes no mesmo campo, no mesmo lugar.
vai dar problema. E isso espiritualmente nós já sabemos, não há comunhão entre luz e trevas, entre vida e morte, entre joio e trigo, bode e ovelha, entendeu? Então, isso também não vale só para questões espirituais. Um reino dividido não fica em pé, uma casa dividida não fica em pé, uma empresa dividida não fica em pé, um casamento dividido não fica em pé. Não tem como, um puxa para o norte, tu puxa para o sul. Não tem como. 45. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então agora não tem dúvida da questão do caráter espiritual desse sonho. E no caso da interpretação, de que nós estamos falando de quem? Do Messias, do reino eterno, poderoso. A pedra que vai despedaçar com todo o reino humano, com todo o domínio, poder, com todos esses deuses, falsos deuses, ídolos, divindade, tudo isso. Quem é a pedra angular que foi cortada sem ser por mãos humanas? A rocha, o Senhor Jesus. Esse sim é o maior de todos. Esse sim derruba a estátua. Esse sim derruba todos os reinos. 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. Tem noção? Diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. Então, olha só. O rei todo-poderoso Nabucodonosor, né, do Império Babilônico, se inclinou, se prostrou. Estava adorando, idolatrando, reverenciando, admirando Daniel. 47. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Então ele fala: Deus dos deuses, Senhor dos reis. Que o que é isso? É o Senhor Jesus, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O nosso Deus é o Deus Altíssimo, soberano, todo-poderoso, onipotente. 48. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Então, além de toda, vamos dizer assim, aquela honra de se inclinar, se prostrar, de oferecer uma oferta, tudo aquilo que era bem dos babilônicos, ele agora faz o quê? Ele honra Daniel, dando-lhe autoridade, poder, supremacia no reino, né? Cargo, função. Isso me lembra José no Egito, que diz que abaixo de Faraó era só José. 49. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abdnego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Então o que a gente vê? Que Daniel honrou seus amigos, porque ele foi buscar a Deus, buscar a revelação do mistério junto com seus amigos. E na hora do presente, da dádiva, da alegria, da felicidade, da honra, ele lembrou dos amigos. Os amigos estavam juntos no momento, vamos dizer assim, de angústia, de aperto, de oração, de intercessão, de clamor, mas na hora da honra, do poder, da autoridade, eles não foram esquecidos. Na verdade, eles foram promovidos, valorizados e reconhecidos. E o que se destaca? A pedido de Daniel. Um verdadeiro amigo não esquece dos seus amigos. Não se aproveita, sabe? Não se aproveita, não usa os amigos. O que a gente aprende hoje com esse baita capítulo 2?
que Deus revelou o mistério a Daniel sobre o sonho do rei. Daniel bendisse o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus dá sabedoria e poder.